Saudações, queridos alunos. Novamente, é um prazer estar falando com vocês, mesmo que remotamente, né? Então, dando continuidade à disciplina de Fisiologia do Sistema Regulador. Na aula de hoje, nós iremos ver especificamente sobre os hormônios adrenais. Esse material eu vou deixar ele inteiro, hormônios adrenais junto com hormônios pancreáticos. Só que hormônios pancreáticos nós iremos discutir na semana que vem, ok? Bom, antes de nós começarmos, então, de falar de hormônios adrenais, que são extremamente importantes, retomando, então, nosso cronograma, com essa aula de hoje, a gente termina a aula que está programada até aqui. Aí a próxima aula, as próximas aulas, serão sobre o sistema reprodutor, masculino e feminino. Eu não coloquei aqui para não ficar carregado demais a imagem. Então, a aula de hoje, nós iremos falar sobre os hormônios da glândula adrenal. Função, mecanismo e até mesmo algum problema que venha a ser em decorrência de distúrbios nesses hormônios. Bom, recapitulando então rapidamente, né? Nós já falamos aqui sobre os hormônios hipotalâmicos, hormônios liberadores e inibidores. Em seguida, falamos sobre os hormônios da hipófise, né? Adenohipófise, neurohipófise. Depois falamos sobre os hormônios tireoidianos e terminamos falando sobre os hormônios da paratireoide, ok? Bom, para a gente dar prosseguimento a esse conteúdo da aula de hoje, é necessário retomar alguns conceitos da bioquímica, que é o conceito de glicogenólise, gliconeogênese e glicogênese. Começando com o primeiro, glicogenólise, quer dizer a quebra do glicogênio liberando glicose. Quebra do glicogênio, liberando glicose. Então, quer dizer que a glicogenólise, ela aumenta a glicemia. Ok, glicogenólise, quebra do glicogênio. Aumenta, então, a glicemia. Próximo termo aí é gliconeogênese. Gliconeogênese é a produção, a síntese de glicose a partir de aminoácidos. Produção de glicose a partir de aminoácidos. Produção de glicose a partir de aminoácidos. Ou seja, a gliconeogênese, ela também aumenta a glicemia. Último termo aí, de bioquímica, glicogênese. Glicogênese é a produção do glicogênio, é a síntese, produção do glicogênio. Nós fazemos então a glicogênese quando nós estamos com excesso de glicose. Lembrando que o glicogênio é a forma que nós temos de armazenar a glicose. Então, essa síntese de glicogênio, essa glicogênese, ela acontece quando nós temos um excesso de glicose. E ela vai resultar numa redução da glicemia. Então, fizemos aí uma breve recapitulação de termos de bioquímica, que nós vamos utilizar agora para explicar os hormônios tanto adrenais quanto os hormônios pancreáticos da próxima semana.
Então, após revermos esses conteúdos aí, esses conceitos de bioquímica, vamos de fato começar a falar sobre hormônios da glândula adrenal. Então, os hormônios da glândula adrenal, eles são produzidos a partir de um estímulo hipotalâmico, que é a liberação do hormônio CRH, hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio, então, ele vai cair lá no sistema porto-hipofisário e na adenohipófise vai estimular a produção do hormônio ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Podem achar em alguns lugares como adrenocorticotrópico, tá? Então, vai ser sinônimo. Então, o hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotropina, CRH, que vai, então, estimular a adenohipófise, hipófise anterior, a produzir e liberar o hormônio ACTH. Esse hormônio, então, vai cair na corrente sanguínea, vai chegar nas glândulas adrenais ou suprarrenal, é sinônimo. Na glândula adrenal, vai estimular a produção dos hormônios do córtex da glândula adrenal. A glândula adrenal, então, vai produzir vários hormônios. Entre os principais são os glicocorticoides e as catecolaminas. Glicocorticoides, o principal que nós temos é o cortisol. E as catecolaminas, a principal que nós produzimos é a adrenalina. Só que a adrenalina, ela não é estimulada pelo ACTH. Então, ela é produzida pela adrenal, mas ela não é estimulada pelo hormônio ACTH. Quem estimula a produção de adrenalina na adrenal é o sistema nervoso autônomo simpático. Bom, tanto os corticoides quanto as catecolaminas, a adrenalina, vão atuar então de maneira inespecífica em vários tecidos. Vai atuar inibindo o sistema imune para então parar um processo inflamatório, por exemplo. Vai atuar no sistema muscular, diminuindo as proteínas no músculo. Vai atuar no fígado, estimulando a glicogenólise e inibindo a glicogênese. Vai atuar nos adipócitos, levando ao acúmulo de gordura nos adipócitos, processo de lipogênese, e atua na frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca. Bom, vamos agora então detalhar a glândula adrenal de fato, né? Então, a glândula adrenal ou suprarrenal, ela recebe o nome de suprarrenal porque fica localizado logo acima dos rins, né? Elas são glândulas ligadas aos rins, ao sistema renal. E é chamada de glândula adrenal porque produz a adrenalina. Então, é sinônimo. Essa glândula, então, quando a gente pega ela, faz um corte aqui pela metade e olhamos ela de frente após o corte, é possível observar, então, que essa glândula possui duas regiões bem diferentes. A região de fora, um pouco mais clara, e a região interna, mais escura. Sendo que os hormônios que o ACTH vai estimular são os hormônios apenas do córtex. Então, o ACTH, ele estimula os hormônios corticais, do córtex. Exemplo de hormônios produzidos no córtex: os corticoides, o cortisol. Já a glândula
na região medular dela, nós temos a adrenalina. E essa região da medula, da glândula adrenal, é inervada por fibras simpáticas. Eu vou repetir. Então, o córtex e a medula são regiões distintas da glândula adrenal, sendo que o hormônio ACTH estimula apenas os hormônios do córtex, exemplo, cortisol. A adrenalina é produzida pela região medular e ela é produzida por fibras simpáticas. Estímulo de fibras simpáticas estimula a produção e liberação de adrenalina na região medular. Então, aqui nós temos a glândula adrenal cortada e pegou uma região, então, pequenininha, essa região aqui, né? Fez uma ampliação como se estivesse olhando ao microscópio. Então, essa glândula, nós temos a medula, que é onde eu já falei, que nós produzimos a adrenalina, e nós temos a região do córtex. Essa região do córtex é dividida em zona glomerulosa, zona fasciculata e zona reticulares. Então, de fora para dentro, zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulares. Bom, nessa região, então, do córtex, da adrenal, nós temos a produção dos hormônios derivados do colesterol. Então, quer dizer que os hormônios produzidos na região do córtex, da glândula adrenal, são hormônios lipossolúveis, porque são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então, eles possuem a mesma característica lipídica que o colesterol. Aí aqui, desses esquemas todos, o que é importante nós sabermos é que os hormônios, então, produzidos no córtex da glândula adrenal, derivados do colesterol, os mais importantes serão o cortisol, a desidropiandosterona e a aldosterona. Então, esses são os 3 hormônios mais importantes que nós temos da glândula adrenal. Não são os únicos, tem todos os outros aí, corticosterona, 11-desoxicorticosterona, progesterona, mas os mais importantes aí que nós temos são esses: desidroepiandosterona, cortisol e aldosterona. Bom, esses hormônios, então, produzidos na glândula adrenal, vão ser liberados mediante o estímulo do hormônio ACTH, né? E nós iremos produzir eles com funções diferentes. Então, novamente aqui, a imagem do córtex, da glândula adrenal. A imagem da glândula adrenal, né? Aí nós temos a região da medula, essa região aqui. E no caso, ele detalhou, de acordo com as cores, os hormônios. Então, os hormônios andrógenos, que é aquele desidroepiandosterona, esse aqui é um hormônio andrógeno, e esse aqui também é um hormônio andrógeno, que então tanto homem quanto mulher produz na glândula adrenal. É produzido então na região mais interna da glândula, do córtex, o cortisol, que é um corticoide, e a aldosterona. Foi os 3 hormônios que eu falei no slide anterior, que são muito importantes. E as catecolaminas produzidas na região da medula. Como a adrenalina a gente já explicou em sala de aula, quando nós falamos sobre simpático, eu não vou falar sobre ela aqui no sistema endócrino. Isso é importante saber, quem produz é a glândula adrenal. Alguns comentários importantes, então, com relação a essa glândula. Ela produz mais de 30 hormônios. Então, dos 30 hormônios, eu enfatizei 3, né? Sendo que nós temos a aldosterona, com papel importantíssimo na função renal, na reabsorção de eletrólitos.
O cortisol tem uma função importantíssima com relação ao nosso metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. E os hormônios andrógenos, então, que vão dar algumas características masculinas e também vão fortalecer os músculos. Bom, começando a falar então sobre o primeiro hormônio, detalhando o primeiro hormônio, o hormônio aldosterona. Sobre a aldosterona, eu cheguei a mencionar ela no semestre passado, quando eu falei sobre sistema renal. No sistema renal, nós temos um sistema chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como eu sei que vocês não têm memória assim tão boa para um semestre para o outro, né? Para aqueles que não lembram. Então vamos relembrar. Quando a nossa pressão arterial está baixa, isso estimula então as células renais a liberar renina. Renina vai estimular a conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1 no fígado. Então, a renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, quando passar pelos pulmões, vai sofrer a ação da enzima conversora de angiotensina, ECA. Essa enzima conversora de angiotensina vai, então, estimular a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, quando presente no sangue, vai estimular a glândula adrenal a liberar o hormônio aldosterona. Esse hormônio aldosterona, o que ele faz? Ele vai levar à reabsorção de sódio e água. De sódio e, consequentemente, de água. Então, a água que você iria eliminar pela urina, juntamente com o sódio, você reabsorve o sódio, aumenta então a quantidade de sódio e água no sangue, o que vai resultar no aumento da pressão arterial. Mecanismo, então, de feedback negativo. Então, nesse sentido, a secreção e liberação de aldosterona é regulada principalmente pela nossa pressão arterial e não pelo hormônio ACTH. O ACTH até pode levar ao aumento de aldosterona, mas pequeno. A regulação principal de aldosterona é por conta dos níveis de pressão arterial. Quem vai verificar esses níveis é o próprio sistema renal, chamado células justaglomerulares. Então, essa aldosterona aí, ela tem essa importância. Ela regula, então, a reabsorção de sódio e água. Aqui é explicado, então, esse efeito da aldosterona. Então, nós temos a renina, produzida pelos rins, quando a pressão arterial está baixa. A renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1. Vai lá para o pulmão, onde nós temos, então, a enzima conversora, e converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2 vai para o sangue, e lá na glândula adrenal, ela vai estimular a liberação do hormônio aldosterona. Esse hormônio, então, vai estimular a reabsorção de sódio e água. Ok? Além disso, a aldosterona ela estimula a reabsorção de sódio e água, principalmente por estimular esse transporte aqui, ó. Então, ela está estimulando que o sódio saia aqui da urina, vá para dentro da célula. Em contrapartida, elimina-se o íon H+, e elimina-se o íon potássio.
Então, há uma reabsorção de sódio e água, de sódio depois de água, e uma secreção, uma eliminação de H+, que pode interferir no pH, e de potássio. Então, a aldosterona em excesso pode originar um quadro chamado de hipocalemia. Hipocalemia é a redução de potássio no sangue. A pessoa pode ter como um dos sinais e sintomas a cãibra, por exemplo. Então, a aldosterona em excesso causa, então, essa perda excessiva de H+, e de potássio, que pode, então, gerar complicações. Bom, aqui é só uma outra explicação. Então, a aldosterona, por ser um hormônio derivado do colesterol, um hormônio lipossolúvel, atravessa a membrana plasmática e interage, então, com o receptor citoplasmático. Esse receptor, por sua vez, então, vai estimular a transcrição do DNA, produzindo um RNA mensageiro, que vai estimular, então, a expressão de canais e transportadores que aumentam a reabsorção de sódio e estimulam a secreção de potássio. Bom, então, a aldosterona ela vem do colesterol, né? Foi a que a gente acabou de falar aqui, e ela tem essa função: estimular a reabsorção de sódio e a secreção de potássio e H+. Bom, outros hormônios, então, produzidos pela glândula adrenal, de extrema importância, são os hormônios chamados glicocorticoides ou só corticoides. Então, entre os glicocorticoides, o principal para nós seres humanos é o cortisol. Bom, esse cortisol, como que ele é produzido, né? Nós produzimos o cortisol mais ou menos 1 hora, 2 horas após o período que a gente desperta. Então, teoricamente, né, grande parte dos seres humanos despertam quando o sol está amanhecendo. Então, quando a gente tem contato com a radiação solar, com a luminosidade e com o ciclo circadiano, então o seu organismo ele se acostuma a acordar sempre no mesmo horário, né? Isso faz com que então o seu organismo produza o hormônio cortisol para preparar você para o dia. Então, o pico de cortisol que nós temos é no período matutino, logo após o despertar, logo após a gente acordar. Então, isso aqui mostra a grande importância de termos um ciclo circadiano de sono e vigília regular, porque o nosso organismo vai acostumar sempre a liberar o cortisol em determinados horários, para então nós conseguirmos enfrentar o dia. Então, o cortisol ele vai ser produzido da seguinte maneira: quando nós acordamos, então, isso vai estimular o hipotálamo a produzir o hormônio CRH. Esse hormônio, então, vai atuar na hipófise e estimula o hormônio ACTH. Esse hormônio, então, vai chegar no sangue, chega lá na glândula adrenal, e na glândula adrenal estimula a produção do cortisol. O cortisol, então, vai atuar em vários tecidos do organismo, estimulando um aumento da glicemia, porque você tem que enfrentar o dia, então você tem que ter energia. Então, nós temos essa situação. Nesse sentido, o cortisol ele vai estimular o aumento da glicemia e também o metabolismo de proteínas e lipídios, sempre levando ao aumento de energia para o ser vivo enfrentar o dia que ele vai ter. É assim que o hormônio cortisol funciona. Então, ele é um hormônio lipossolúvel, ele atravessa a membrana plasmática e interage com receptores no citoplasma. Esse receptor vai, então, para o núcleo
faz lá a transcrição do DNA, produz um RNA mensageiro, que vai gerar, então, várias proteínas, que vão gerar as respostas dos corticoides. Bom, que respostas são essas? Basicamente, o metabolismo de carboidratos, o metabolismo de proteínas e lipídios. Nesse sentido, os corticoides vão estimular o processo de gliconeogênese, que eu expliquei no começo da aula. E isso, então, vai elevar a nossa glicemia. Se está fazendo gliconeogênese, está pegando aminoácidos e convertendo em proteínas. Então, os corticoides, eles vão reduzir as proteínas. Reduzir a síntese de proteínas, a quantidade de proteínas que nós temos. Além disso, vai aumentar tanto a glicemia para preparar você para o seu dia a dia, que esse corticoide pode levar, quando em excesso, ao aumento de lipídios. Porque a glicemia, ela seria convertida em glicogênio. Mas você, quando está com cortisol, você não quer converter glicose em glicogênio. Você quer converter o contrário, o glicogênio em glicose. Então, aumenta-se a quantidade de glicemia disponível. Essa glicemia, então, é convertida em lipídios. Aumenta, então, os lipídios. Então, esses corticoides atuam dessa maneira, estimulando a gliconeogênese, diminuindo a quantidade de proteínas nas células e aumentando a quantidade de lipídios no organismo. Então, os corticoides, eles têm outras funções, além das que eu mencionei. Eles, por exemplo, diminuem a quantidade de serotonina. Então, a pessoa tende a ficar mais deprimida. Isso, pessoas, é quando a gente está com excesso de cortisol, tá? Então, em nível normal, ele prepara você para o seu dia a dia. Em níveis maiores, ele vai deprimir o sistema nervoso central, levando então à depressão. Ele vai diminuir a sensibilidade à dor, então tem um efeito analgésico fraco. Diminui a resposta do sistema imune, ele suprime a resposta do sistema imune. Com isso, a gente consegue controlar processos inflamatórios. Aumenta, então, o açúcar no sangue, aumenta a glicemia, leva a uma melhora na atenção e na memória e aumenta a pressão arterial. Além disso, no sistema adiposo, na tecido adiposo, ele leva, então, um aumento do tecido adiposo, uma redução na formação dos ossos por diminuir proteínas, leva a uma geração de glicose no fígado, leva então a uma diminuição na absorção de aminoácidos pelos músculos, diminui proteína nos músculos, a pessoa vai ficando fraca, e ela inibe a insulina. Então, os corticoides atuam dessas maneiras. O principal, então, é o cortisol. E o cortisol, ele é chamado de hormônio do estresse. Ele vai ser muito liberado em situações de estresse. Qualquer estresse provoca o aumento imediato de ACTH, que gera, então, aumento no cortisol. Por exemplo, o estresse, trauma, infecção, calor ou frio, doença. E os corticoides, eles têm um grande efeito anti-inflamatório. Então, hoje em dia, nós temos medicamentos que simulam o cortisol, que são os glicocorticoides, que a pessoa toma, né? Um processo de inflamação, doença autoimune, resposta alérgica. Aí nós temos dexametasona, betametasona, entre outras zonas aí, que são os corticoides. Porque eles reduzem, então, o sistema imune, aí a pessoa consegue controlar um processo inflamatório extenso, como, por exemplo, um processo de doença autoimune. Então, vocês irão ouvir falar dos corticoides novamente quando tiver na disciplina de farmacologia. Então, é importante entender os efeitos desejados e efeitos indesejados desses medicamentos. Bom, então, em termos de quantidade normal de glicocorticoides, nós temos uma função
e quando nós temos uma alta dose, por exemplo, quando a gente toma um medicamento, né, nós vamos ter outros efeitos. Então, os efeitos dos corticoides, por exemplo, na célula óssea, é levar à diferenciação em osteoblastos. Já quando nós temos uma alta dose, nós vamos aumentar a apoptose dessas células e vamos diminuir a proliferação. Então, em altas doses, pode levar a um quadro de osteoporose. A cartilagem, ela é essencial, os corticoides, para diferenciação, só que quando nós temos altas doses de corticoides, nós reduzimos o colágeno e a cartilagem fica mais frágil. Se nós temos a dose normal fisiológica de corticoide, no músculo nós vamos estimular a diferenciação dos estágios. Já quando nós temos um excesso na célula muscular de corticoide, nós vamos quebrar muitas proteínas. Então a célula vai ficar uma célula fraca. Então aí mostra os efeitos normais em células imaturas e os efeitos em altas doses em células maturas. Bom, então o hipotálamo produzirá o hormônio CRH, que estimula o hormônio ACTH, aumentando então o cortisol. Quando nós temos um aumento de cortisol, nós vamos ter então um mecanismo de feedback negativo. Porque esse cortisol alto, ele vai chegar lá no sistema nervoso central, na região do hipotálamo da hipófise, e vai inibir a liberação do CRH e do ACTH. Consequentemente, isso vai levar a uma redução de cortisol no sangue. Então, nós temos esse feedback contínuo aí. O cortisol, então, vai levar a gliconeogênese, que eu já expliquei, vai levar a mobilização de proteínas, a redução na síntese e o aumento no catabolismo, na destruição, a mobilização de lipídios, aumentando a quantidade de lipídios no sangue e no organismo, e vai estabilizar lisossomos, que são as organelas que fazem a digestão. E isso tudo, então, vai aliviar uma situação de estresse, e esse aumento da glicemia pode acabar estimulando o hipotálamo novamente, e ficar no ciclo aí. Então, o cortisol, os corticoides têm seus efeitos benéficos, seria para nos prepararmos para a situação de estresse, por exemplo, a longo prazo, porém, os seus efeitos a longo prazo são extremamente prejudiciais. Então, é o risco de nós usarmos o cortisol, o corticoide, como medicamento na automedicação. Bom, então, até aqui nós falamos da aldosterona, falamos do cortisol. Vamos agora falar dos hormônios androgênios. Aí nós temos esses dois, sendo que o mais importante é o primeiro, o desidroepiandrosterona. Então, esse hormônio produzido então nas glândulas adrenais é responsável pelo desenvolvimento precoce dos órgãos sexuais masculinos se, durante a infância, a glândula adrenal estiver superativada. Então, se tiver uma ativação exacerbada da adrenal, nós teremos esse desenvolvimento precoce. Em tecidos extraadrenais, fora da adrenal, esse hormônio aqui, ele é convertido em testosterona. Então, o menino pode entrar na puberdade precoce se nós tivermos, por exemplo, um tumor na glândula adrenal que produz muito os hormônios androgênios. Ali entra na puberdade antes da hora. Bom, falando agora sobre alterações na glândula adrenal. Nós temos alterações para mais e alterações para menos. A primeira doença é um hipoadrenalismo. É quando, então, há uma incapacidade do córtex da glândula adrenal de produzir os hormônios adrenocorticais de maneira suficiente. Por que acontece esse hipoadrenalismo? Por exemplo, por uma atrofia primária ou uma lesão no córtex da adrenal. Em geral, é por conta de um processo de resposta autoimune.
Aí nós temos a principal doença, que é autoimune e gera um hipoadrenalismo, que é a doença de Addison. Na doença de Addison, é gerado então anticorpos que vão identificar as células do córtex da adrenal como se fossem bactérias ou vírus. Então vão destruir as células do córtex da adrenal, gerando então uma redução de todos os hormônios da região do córtex. Então não produz hormônios esteroidais suficiente. Então não produz nem cortisol, nem aldosterona e nem os hormônios andrógenos de maneira suficiente. O que o paciente com doença de Addison vai apresentar? Ele vai apresentar uma hiperpigmentação em algumas regiões da face, por exemplo, aqui nessa imagem, a hiperpigmentação da gengiva. Além disso, vai apresentar um baixo peso corporal, fraqueza, baixa pressão arterial. Então, baixa pressão arterial, fraqueza, perda de peso. Em termos de intestino, vai ter náuseas, diarreias, vômito. Pode ter períodos de diarreia, períodos de constipação, que é a prisão de ventre. Dores abdominais por conta das cólicas intensas. Na região das mãos, apresenta vitiligo, que é essa característica de perda, então, da coloração da pele. Pode ter febre, desmaio, convulsão, hipoglicemia, porque está produzindo pouco hormônio. Então, isso tudo aí pode gerar na doença de Addison. Reduz, então, tanto o corticoide, tanto o cortisol, quanto a aldosterona, né? E a redução na aldosterona gera os problemas cardiovasculares, como, por exemplo, uma redução da pressão arterial, uma redução do débito cardíaco, que, se não for tratada, a doença de Addison pode matar aí em 4 dias a 2 semanas. Então, essa deficiência de cortisol que o paciente com Addison vai ter, é impossível normalizar a glicemia entre as refeições. Então, é um paciente que vai ter uma dificuldade enorme no controle glicêmico, né? Então, é necessário o uso de medicação. Bom, em outro sentido, nós temos agora uma doença que é o aumento nos hormônios da glândula adrenal, que é o hiperadrenalismo. Aí nós temos a doença chamada síndrome de Cushing. Então, a síndrome de Cushing, nós temos um aumento dos hormônios da adrenal, principalmente o hormônio cortisol. E esse hiperadrenalismo pode ser por um processo de câncer ou pode ser por um processo de doença autoimune. A síndrome de Cushing, autoimune. Escrevi errado. Tá certo. Autoimune. Essa doença de Cushing, ela também é uma doença autoimune, só que em vez dela destruir as células do córtex, ela leva a uma hiperestimulação dos receptores para ACTH. Então, é como se o organismo tivesse muito ACTH. É como, tá? Se tivesse muito ACTH. Então, acaba produzindo muito cortisol. Ou, outra causa para o hiperadrenalismo seria um processo de câncer, né? Então, levaria esse aumento da glândula adrenal, um aumento do cortisol. Independente, então, da causa, esse hiperadrenalismo, aumenta-se a quantidade de cortisol, que vai, então, gerar um aumento da glicemia constante. Então, esse paciente vai ter a glicemia sempre elevada. Além disso, esse paciente vai ter perda muscular, porque não vai ter síntese proteica. Então, é um paciente que vai ter fraqueza muscular e vai ter um depósito de gordura em 2 regiões específicas, na região da face e na região do tórax. Inclusive, também um depósito na região cervical. Então, a paciente fica com o que nós chamamos de cara de lua.
face de lua, que é uma face arredondada. Então, essa aqui é a imagem da mesma paciente. Aqui, a primeira imagem, quando ela estava com a síndrome, a segunda imagem após o tratamento. Então, aqui na primeira imagem, não é porque ela estava gorda, porque comia demais, não. É porque ela estava com excesso de hormônios do córtex adrenal, principalmente do excesso de cortisol. Então, trata-se a doença e o paciente volta a ficar normal. Então, a síndrome de Cush, assim como todas as doenças que causam o hiperadrenalismo, alteram completamente o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. E o paciente, então, vai ter essa síndrome de Cush. Pacientes que usam corticoide durante muito tempo, por mais de ano, vai ter essa mesma aparência, essa aparência de face de lua, um acúmulo de gordura na região do pescoço, do tórax, né? E outras características, como, por exemplo, fraqueza óssea, distúrbio vascular, inclusive problemas psicológicos, como ansiedade, depressão. Então, os corticoides têm que ser usados de maneira controlada, porque eles podem gerar essa síndrome de Cushing. Bom, além disso, nós temos outro problema que acontece, o hiperadrenalismo, que é o processo de síndrome androgenital. Então, aqui nós temos uma foto de uma criança de 4 anos de idade. Eu não consegui achar a foto colorida. Essa criança de 4 anos de idade, então, ela tem o pênis quase completamente desenvolvido. Por que ela tem o pênis quase completamente desenvolvido? Porque essa síndrome androgenital é quando há um tumor na glândula adrenal. Então, esse tumor aumenta a produção dos hormônios andrógenos e gera, então, as características secundárias masculinas, como, por exemplo, o crescimento do pênis e do testículo, assim como o aparecimento de pelos na região da face, do tórax, dos braços, etc. E esse tumor adrenocortical, esse tumor da glândula adrenal, na região do córtex, também pode acontecer em mulheres. Quando acontecer em mulheres, a mulher, então, terá característica masculina, como, por exemplo, pelos na face. E dependendo da quantidade desse tumor, a mulher pode até haver uma modificação da região da vagina e um desenvolvimento do clitóris, levando à formação de uma estrutura semelhante ao pênis na mulher. A mulher pode começar a mudar a voz, ficar mais grossa, começar então a ter a aparência mais masculina. É o que nós chamávamos anteriormente de mulher barbada, né? Então, essa doença é uma doença grave, né? Tanto para criança quanto para mulher. E no homem, é uma doença difícil de ser diagnosticada no homem adulto, porque nem sempre vai conseguir diferenciar se realmente esse homem está com as características masculinas por conta do hormônio testosterona ou se é por conta do hormônio andrógeno do córtex adrenal. Então, no homem é uma doença difícil de ser diagnosticada. Bom, então, com isso, nós terminamos os hormônios adrenocorticais, enfatizando então, são 3, aldosterona, cortisol e andrógenos, que podem então gerar doenças em algumas situações. Na próxima aula, eu vou falar sobre os hormônios pancreáticos. Nesse sentido, eu peço encarecidamente que vocês respondam as seguintes questões. Que vocês respondam as questões do conteúdo de Fisiologia Endócrina número 2. Podem responder aí 5 questões para essa semana, para reforçar o aprendizado, ok? Mais bons estudos, fiquem com Deus, boa semana. Qualquer dúvida, a gente conversa via chat do Classroom ou via Zoom. As aulas via Zoom estão rendendo muito, tá? Quem puder assistir, eu aconselho veementemente. No mais, com Deus, até mais, até breve, se Deus nos permitir.